Dando-se então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 63. Mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, meu amigo Gustavo Angeléias e um convidado mais do que especial. Mas Gustavo, antes de dar os recados gerais, antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para contar pra galera o que aconteceu na nossa terça-feira de carnaval, cara. Então, a gente parou a folia para poder gravar. O André largou a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro e eu larguei os blocos de carnaval, que a gente estava tendo trabalhos importantes aí na estrutura carnavalesca do país, e para gravar, só que nosso Skype ficou bêbado e resolveu não gravar. E a gente foi otário, não estava com backup e perdemos o programa. E aí depois a gente não conseguiu mais gravar por questão de horário de trabalho. O André tem filho também, é um cara adulto, eu não, eu só trabalho mesmo, sou vagabundo. Então a gente não conseguiu gravar, então ficamos sem programa semana passada, mas foi uma folguinha de carnaval aí. Pra vocês, pra gente não, porque a gente gravou igual. A gente gravou e não conseguiu publicar, o que é pior ainda. Mas beleza, vamos compensar com esse programa de hoje. E aí também, então, antes de dar os recados gerais, explica pra galera o que a gente vai falar no programa de hoje, Gustavo. Esse programa de hoje a gente vai falar sobre atenção e escolhas, sobre o que você deve prestar atenção daqui até o final da temporada e sobre o que você deve esquecer, o que você deve nem se ligar, não se preocupar, pode deixar pra lá que não vai ser importante daqui pro final. Legal, galera. Então, para poder soltar os recados gerais antes de apresentar o convidado, lembrando a todos que o nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sendo que as últimas edições também estão saindo no Deezer. Algumas pessoas nos procuraram pedindo para poder publicar no Deezer, e por mais que o Deezer não tenha puxado todo o nosso histórico, as edições mais recentes estão por lá também. Então, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, o próprio Spotify, que é o nosso lugar que a gente tem mais audiência. Então, é só procurar por Basqueteiros que você encontra o nosso pod. E além disso, temos perfis nas principais redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @BasqueteirosNBA. Nosso principal perfil é lá no Twitter, né, galera, que a gente está sempre interagindo, tanto eu quanto o Gustavo estamos lá no nosso perfil institucional, e também estamos publicando as últimas edições do podcast no YouTube. Também foi uma demanda de alguns dos nossos ouvintes que têm o costume de ouvir no YouTube, então é só o áudio, mas se para você for mais fácil acessar o YouTube para ouvir o podcast, está disponível lá também. E aí, Gustavo, vamos começar então a apresentar o nosso convidado de honra de hoje, cara? Quem está aqui com a gente? Cara, diretamente de São José dos Campos, um dos integrantes do perfil e podcast e canal do youtuber sensacional, Buzzer Beater, nosso amigo Heitor Facini. Heitor, obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo, a casa é sua, pode abrir a geladeira, pegar água e tirar o sapato e se sentar no sofá. E aí, Gustavo? Fala, André. Cara, primeiro agradecer o convite de participar aqui do Basqueteiros, um grande podcast da podosfera basqueteira do Brasil. E vamos que vamos. Vamos bater um papo legal aqui sobre NBA. Legal, obrigado por estar de volta aqui com a gente. E acho que esse assunto de hoje vai render, hein, Gustavo? Vai. Vamos lá, vamos direto pro programa então. Vambora. Pode puxar aí o assunto, que hoje a condução da pauta é sua. Então, a gente vai falar sobre coisas que a gente tem que se ligar daqui até o final da temporada e coisas que a gente tem que esquecer. Vocês querem Heitor, você que é o convidado, pode escolher se quer começar pelo esquecimento ou pela lembrança. Qual você quer falar primeiro? Cara, vamos falar do esquecimento, né? Que é coisa mais chata de se falar. Acho que esquecimento é melhor. Beleza, então, aproveita aí e já manda a sua. Cara, eu diria que a gente tem que esquecer que o Atlanta Hawks joga na NBA. Já começamos com polêmica, boa. Elabore. Bicho, sei lá. Primeiro que eu me sinto triste quando eu vejo a galera falando do Trae Young tá desperdiçando o basquete dele no time do Atlanta Hawks. Eu acho isso um exagero do caramba, bicho, porque é um time em formação. Mas eles estão naquele estágio que eles não vão conseguir brigar por playoff. E eles não estão muito afim de ficar lá embaixo. Então, tipo, não tem nem a motivação de ver
se eles vão ter uma chance melhor de pegar uma pick, porque não é mais garantia de pick ficar mal. E, sei lá, é um time muito estranho ainda. Eu acho que é um time muito... Ano passado era um dos times mais legais de se ver jogar, mas agora eu acho que é um dos times mais chatos, sei lá. Peguei uma implicância com a Atlanta Hawks. Realmente é um time que a gente pode dizer que tá naquele limbo ali, né, cara? Aquele time que nem tá brigando realmente e também não tá mais naquela questão do tank, de uma formação mais um ponto um pouco atrás. É um time que a gente já tinha expectativa de que ele desse algum resultado. O Trae Young tem aí, claro, críticas à parte, principalmente a sua defesa, mas assim, já foi titular de All-Star Game, é um cara que tá tendo um destaque muito legal, mas parece que o restante do time não evoluiu com ele, né, cara? John Collins começou a temporada suspenso, e parece que ainda não engrenou. O Cam Reddish era um cara que veio do draft muito bem cotado, que também não conseguiu apresentar ainda o que se esperava dele na NBA, e os outros nomes também, acho que é um time que tá devendo. E como o Gustavo já citou aqui, um time que depende agora também de ter levado de volta Putz, esqueci o nome do armador, que voltou pra lá agora pra ser o mentor do Trae Young. Jeff Teague como mentor, é porque não tá merecendo muita coisa, né, Gustavo? Exatamente. O Atlanta é uma zona, né? Mas essa temporada realmente ela prometia um pouco mais do que as últimas. O Trae Young é realmente empolgante demais, é um cara que é muito interessante de ver, mas que ele vai se consolidando aí como uma defesa inacreditavelmente ruim. Ele não sabe o que fazer, ele vai ser um problema para qualquer técnico que for treinar ele no Atlanta ou em qualquer time, porque é realmente um problema gigantesco ter que lidar com ele na defesa, porque ele não sabe para onde tem que ir, parece que falta um pouco de esforço também. Eu não sei se falta uma certa motivação pelo time ser ruim, pelo time não ter tanta perspectiva assim, então talvez ele opte só por desenvolver o ataque, ou então não sei se existe uma orientação do time para, por enquanto, ele só se focar no ataque, para daqui a pouco se focar na defesa. Então, realmente, eu acho que é algo que a gente pode esquecer, mas eu fico na dúvida, Heitor, se você diz se é para esquecer essa temporada ou só temporada que vem a gente pode voltar a lembrar. A temporada que vem dá pra voltar a lembrar, porque, cara, eu acho que essa temporada foi muito decepcionante do Atlanta Hawks. Muito decepcionante. Tipo, ano passado o time tava melhor que nessa temporada, basicamente. Então, como que esse time fica assim? Porque não faz sentido. Era pra melhorar. E Trae Young não devia ter sido titular no All-Star Game nem aqui nem na China, né? É um absurdo um time com uma das piores. Um time com uma das piores campanhas tem seu armador titular como titular do All-Star Game. É um desrespeito isso. Mas você não acha já trouxe sua opinião aqui. Eu trouxe. Você não acha nem que vale a pena dar aquela lembradinha pra assistir o Capela jogar com o Trae Young, ver uma pontezinha aérea, outra coisa assim? Mas aí, tipo, Capela também... Capela não é nem tudo isso, né? Tem que partir desse pressuposto. Que ele é um center bom e tal, mas... Pra ele chegar ao ponto de que o time do Houston Rockets, algumas temporadas, não dá nem pra falar agora, era melhor sem ele... Então, eu acho que não vale a pena. Tem muitas outras coisas que vale mais a pena assistir. E tanto nessa conferência quanto na outra. Então, eu deixaria bem de lado esse time do Atlanta Hawks. E eu acrescento que não dá pra acreditar que o Hawks não conseguiu oferecer mais pro Pistons do que o Cavs ofereceu pra levar o Drummond, né? Pô, disseram tanto que o Hawks estava atrás do cara e ele foi lá pra Cleveland por 2 mariolas mordidas, né? Então... Eu também prefiro o Andre Drummond do que o Clint Capela, mas sei lá. Resta saber se eles estavam dispostos a oferecer mais do que eles podiam, né? Porque pelo que ele valeu, talvez a NBA não tivesse dando tanto valor para ele quanto a gente está dando. Mas vamos seguir aqui. Eu vou jogar a minha. Também fui na mesma lógica aí do Heitor e escolhi um time que pra mim é a maior decepção dessa temporada, e a decepção que começou antes da temporada começar, inclusive, que é o Sacramento Kings. Pra mim, é simplesmente... Começou sendo inexplicável eles não escolherem o Doncic depois que o Suns passou. O time errou em cima do erro. É pior ainda, você tá errando ao quadrado. Aí, beleza.
Aí fez a temporada passada, foi empolgante. Demitiu o David Jorger e contratou o Luke Walton, que nunca fez nada. A temporada terrível temporadas terríveis no Lakers, sem demonstrar evolução nenhuma. Tirando o lampejo que foi o começo da temporada passada, não teve nada. Contratou o cara. E aí começou a temporada mal, empolgou, depois desempolgou. E pra mim é realmente um time que de vez em quando é divertido de assistir, mas nada além disso. O Bagley parece que não tem corpo, porque ele tá se lesionando o tempo todo. O Buddy Hield é doido pra ser titular, mas toda vez que vem do banco ele vai melhor do que quando é titular. O Harrison Barnes fica naquele vai, não vai, aquele lenga-lenga, tem vezes que joga bem, tem vezes que joga mal. O time diminuiu o ritmo de jogo absurdamente da temporada passada para essa. A temporada passada eles jogavam muito rápido e nessa eles estão jogando com uma velocidade muito mais lenta e passou a ser um time que é esquecível, simplesmente não acrescenta nada. Temporada passada, se eles acrescentavam um quê de emoção, era legal quando todos os jogos acabavam, sempre tinha um joguinho do Sacramento no final, no último quarto, empatado, que ia ser divertido pra caramba, e a torcida empolgada, os narradores bons. Esse ano não tem mais nada. É um time vazio, um time que parece que não tem ideia, parece a ausência completa de ideia, a ausência completa de rumo, a ausência completa de sentido lógico. Você não consegue tirar uma lógica das atitudes do Kings nas últimas temporadas. É uma coisa muito... Parece que é a sorte. É simplesmente a decisão que o nariz está apontando no momento de tomá-la, eles tomam. E realmente, para mim, é um time para ser esquecido e acho que para as próximas temporadas aí vai continuar nessa posição. Sobre isso aí, você falou essa questão de jogos decididos no final e tal. Estamos gravando aqui no dia 2, né? Na segunda-feira, dia 2 de março. Ontem até teve um jogo assim, venceram dos Pistons lá apertadinho, com o De'Aaron Fox fazendo uma bola decisiva no final. Mas realmente, mais uma vez o time do Kings, na off-season, apostou em medalhões, né? Levou para lá o Dedmon e o Ariza, e os dois já saíram de lá. Então, mais uma vez, eles fizeram a mesma coisa que tinham feito ano passado, ou ano retrasado, agora não me lembro, quando levaram para lá o Zibo e outros jogadores experientes e que não se firmaram lá. George Hill, o próprio Carter, né, também passou por lá antes de ir para Atlanta, e eles simplesmente levam os veteranos, gastam uma nota para depois dispensar os caras, então, ou trocar. Então, realmente, o time é um time sem rumo, né, cara? Desde lá daquela época da troca do Cousins, em que, beleza, o Buddy Hield entregou alguma coisa depois que foi pra lá, entregou. Mas, cara, o time realmente não sabe para onde que ele quer ir. Tinha um craque na mão, beleza, se lesionou, teve problemas físicos, mas assim, na época era o melhor pivô da NBA, e aí por questões financeiras decidiram trocar o cara, não queriam dar um super máximo pra ele. Aí depois agora enche o caminhão de dinheiro pro Harrison Barnes, renovam o Buddy Hield por um valor alto, agora vão ter que renovar também o Bogdanovic, daqui a pouco também o De'Aaron Fox sai do contrato de calor e vai ter que ser renovado. Então realmente é um time que parece sem rumo. Houve muita expectativa em cima dele, o pessoal achando que o jogo era legal, e a mudança de treinador também, será que vai manter pelo menos a mesma pegada? E não, então realmente o seu apontamento é bem válido. Concorda com a gente, Heitor? Cara, eu concordo numa parte e discordo em outra, porque o Sacramento Kings tem uma coisa legal de ver nessa temporada, que eu lembro que o Harrison Barnes tinha feito uma promessa, que ele falou que só vai cortar o cabelo dele, que é a barba, quando chegar com 50% de aproveitamento. Só que aí, tipo, na hora que ele falou isso, todo mundo pensou, porra, esse cara tá zoando com a nossa cara, né? Quem é o Kings pra falar isso? Só que, bizonhamente, depois que ele prometeu isso, o Kings começou uma run vencendo muitos jogos absurdamente. Tanto que ganhou do Clippers, meu Clippers, umas derrotas mais bizonhas do Clippers nessa temporada, mas isso não é o assunto do momento, então... tipo, o Kings tá com 7-3 nos últimos 10 jogos. Então, tem, de certa forma, algo a se acompanhar. Eles ainda são... Eu digo que eles ainda têm chance de classificar pro playoff. Absurdamente, o Kings tem chance de classificar pros playoffs.
Mas aí eu concordo também, porque, tipo, se mantém o David... O Kings, na verdade, como que eu posso falar isso? Ele tá nessa posição apesar da ineficiência da sua diretoria. Que nem o Gustavo colocou falando do ter passado o Doncic. Não só passado o Doncic, eles vêm de escolhas ruins do draft há muitos anos. Eu acho que eles acertaram na troca do Cousins, mas só isso. Então, tipo, parece que eles estão fazendo esforço pro time dar errado e tá dando mais certo do que tinha que dar. Só que não tenho perspectiva de ver eles saindo disso no futuro. Sair dessa disputa pela 8ª colocação. Eu acho que todo ano eles vão estar disputando pela 8ª colocação. Alguns anos eles vão se classificar, outros anos não vão classificar. E isso é realmente sem graça. Tipo, é um time sem aspiração de você ver que no futuro eles vão estar melhor. Todos os outros times, eu acho que realmente todos os outros times, talvez menos o Suns, você espera alguma coisa interessante no futuro. O Suns eu já descarto porque eu não consigo confiar mais no Suns. Mas o Kings, ele, tipo, é xoxo. Apesar dessa run de 7-3, apesar de toda essa disputa pelos playoffs, você vê o jogo do Kings, você não tem vontade de ver. É basicamente isso. É verdade, é verdade. Vamos em frente então? Posso eu agora, Gustavo? Calma aí, eu queria só resgatar um fato aqui, que automaticamente eu fui lembrado, quando rolou essa história do Harrison Barnes cortar o cabelo. Vou invocar aqui uma pessoa horrível, que é o goleiro Bruno, mas que eu lembro vividamente que em 2008 ele fez uma promessa e falou: só vou cortar o cabelo quando o Flamengo for campeão brasileiro. E aí ele cortou o cabelo sem o Flamengo ser campeão brasileiro e o Flamengo foi campeão brasileiro. O que isso quer dizer? Nada. Pode seguir o programa. Beleza. Passando então aqui para o meu fato esquecível, digamos assim, eu passei por alguns times na hora de tomar a decisão. Vamos falar do Warriors, que essa temporada tem que ser esquecida porque eles estão aí nesse limbo, desenvolvendo jogadores de J-League para depois se juntar com os craques e jogar, mas não vou falar deles. Pensei no próprio Suns aí também, que o Heitor acabou de citar, que começou a temporada bem, foi até surpreendente o começo deles e tal, e depois voltaram ao normal lá com o Devin Booker sofrendo. E aí até uma curiosidade que a gente pôs no Twitter essa semana, desde aquele jogo de 70 pontos, ele é o único cara que ainda tá em Phoenix daquele elenco, então isso mostra o planejamento que eles têm lá também, né? Depois pensei no Minnesota, pensando, será que desde que eles desmontaram aquele núcleo jovem lá que eles poderiam ter formado, com Lavine, Dunn e Markkanen, trocando pelo Butler, depois trocando o Butler, trocando depois que já chegou no lugar do Butler, e agora apostando no D'Lo, mas eu confesso que meu coração apertado e sofredor não me deixa falar de outro time nesse momento aí de tristeza e sofrimento do que da zona do Chicago Bulls, cara. E aí o momento especial que eu quero citar foi esse jogo recente em que o jogo estava apertado no final, mais uma vez o Jim Boylen pediu alguns tempos inacreditáveis e o Zach LaVine virou e falou: putz, eu já tenho mais de 40 pontos, e depois falar ainda meter uma bola de 3 no meio da rua, e mesmo assim o time perdeu, cara. Então o LaVine veio numa temporada absurda, 6 jogos com acima de 40 pontos, a maior marca aí de Chicago numa temporada desde o Michael Jordan, e o time não consegue embalar, cara. Eu não consigo entender. A gente apostou aqui lá atrás que o primeiro técnico que ia ser demitido esse ano ia ser o Jim Boylen, e o Jim Boylen ainda tá lá. Veio aí esse All-Star Game em Chicago que foi, emocionante pra caramba. A gente viu ali como é que a cidade abraça o evento, como é que foi, mostrou a força, o potencial que tem ali de marketing, de tudo, e a diretoria, aí vieram rumores de que a diretoria podia mudar, tanto o Forman quanto o Paxson, e os dois seguem lá, não sei até quando, não sei como é que vai ser, e aí, sinceramente, como torcedor e alguém que olha muito pra esse time, cara, eu quero esquecer mais uma vez essa temporada. Pela segunda vez seguida eu falei, essa molecada agora vai engrenar, vai da liga, e aí beleza, tiveram lesões, o Otto Porter tá voltando agora, ficou muito tempo fora, o Wendell Carter fora mais uma vez, mesmo sendo jovem tá se lesionando muito, e por aí vai, outras lesões também, o Chris Dunn também talvez não jogue mais a temporada, mas cara, não dá. Pra mim, esse ano do Chicago Bulls é mais um ano que merece ser esquecido. E lembrando que o LaVine, até no All-Star Game, falou que agora o time vinha pra uma run pra brigar pelos playoffs. E aí, se a gente for olhar aqui, 1-9 nas últimas 10 partidas.
Heitor, manda aí. Não, pior é que antes disso, antes do All-Star Game, o Bulls tava brigando pros playoffs, né? Isso que é o mais engraçado. Cara, falar do Bulls, eu preciso primeiramente criticar o Zach LaVine, que eu acho ele um jogador ofensivamente legal, só que, cara, ele basicamente é um dos franchise players mais sem graça da liga, eu acho. Porque ele tem números muito inflados pra mim do que ele realmente significa, mas ele é realmente jogador bom. Tipo, no time do Bulls, o time do Bulls tem jogadores muito bons. Isso que é o pior. Você tem o Zach LaVine, que mesmo tendo números inflados, ele é bom. Você tem o Lauri Markkanen, você tem o Wendell Carter, você tem o Chris Dunn. Então, tipo... Kobe White, que vem muito bem como calor. Kobe White, que veio bem. O Thomas Satoransky, que é um bom veterano. Você tem o Ted Young, que, coitado, acho que deve estar se arrependendo até agora de ter assinado com esse time. Mas, tipo, isso que é o mais engraçado, é que o time é bom. Tem nomes bons para trabalharem ali. Só que é a mesma coisa que de certa forma, o Sacramento Kings, que parece que a diretoria tenta fazer o time não ser bom, sabe? Eu tava até conversando hoje. E o time tem muito mais sucesso com isso, né? Eles são muito mais competentes nesse sentido. Sim. Pois é bizarro, parece que tem um certo momento de temporada que a galera tava com raiva do treinador e raiva da diretoria, e eles pensaram o quê? Putz, a gente tava com raiva deles, vamos jogar bem pra mostrar que a gente é bom sem eles. Então o time tava jogando até melhor uma parte da temporada, parece que movido pela força do ódio. Então era isso. Eu tava até conversando hoje mesmo, curiosamente, com o Gilson Makimoto, né, um colega daí, que a gente conversa muito com ele em vários grupos, o torcedor símbolo aí do Pelicans no Brasil. Tava conversando com ele hoje num grupo do pessoal do Triple Double, e ele falou sobre essa questão da incompetência, e eu falei, cara, pois é, sinônimo de competência é diretoria do Bulls, né, cara? Se você for pegar aí desde lá dos Baby Bulls, passando pela formação aí do time do Noah, do Rose, tudo que deu certo, entre aspas, foram lances de sorte. Não teve nada assim que foi, uma competência, fez aquela troca massa e aí realmente reforcei meu elenco. Não, trocas que eles fizeram foi perdendo, por exemplo, o LaMarcus Aldridge, trocando ele no draft e perdendo a chance de ter um cara com talento no time, numa época em que os bigs ainda eram muito mais valorizados. Então, assim, essa diretoria, cara, já deu o que tinha que dar. É inacreditável que o time não busque uma mudança. E falando especificamente do Jim Boylen, cara, tentaram aí o Hoiberg, foi meio que uma tentativa inovadora, não deu nada certo, mas, cara, o Boylen não deu nada certo desde o começo também. E aí no começo da temporada vão dar uma extensão pro cara. Então, assim, não dá pra entender. O cara não conquistou o elenco, o cara não conquistou a torcida. Você vê ele no banco, você vê que os caras não compraram a presença dele, cara. E a não ser que aconteça uma coisa muito diferente nos bastidores, não dá pra entender como é que o cara tá lá ainda. Então, beleza, posso estar um pouco influenciado pelo clubismo, mas, cara, todo mundo fala a mesma coisa. Não sou só eu que tô falando isso, não são só os torcedores do Bulls que estão falando isso. Então, é triste, cara. É triste ver uma franquia. Tudo bem, foi uma fase ali específica que ele teve um jogador absurdo, mas uma franquia tão consolidada e com tanta visibilidade mundial numa situação dessa há tanto tempo. Então, vamos lá. Esquecendo um pouquinho aqui a mágoa, enxugando as lágrimas, eu quero esquecer o Chicago Bulls dessa temporada. Não, eu quero falar só que eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, e o Jim Boylen é realmente inacreditável. Eu acho que não dá pra gente frisar tanto quanto merece o absurdo desse cara ainda estar na NBA, porque é erro atrás de erro. Essa semana passada, agora, ou 2 semanas atrás, a gente teve isso que você falou, que foi essa treta dele com o LaVine, que é inexplicável. Ele claramente não tem o comando do time, ele claramente não tem aderência com a torcida. Por que ele tá lá e por que a diretoria ainda tá lá é inacreditável. E é realmente isso. Isso que você falou, eu nunca tinha reparado, mas é a mais absoluta verdade, cara. Tudo que dá certo no Bulls é sorte. O Markkanen foi sorte. Ninguém sabia muito bem dele. A troca não veio do com o Vini, só que eles mandaram o Butler pra lá, e o LaVine chega e dá certo, mas não dá certo. Aí tem alguns jogadores bons, mas não dá certo. Eu acho que realmente o torcedor do Bulls tem que esquecer as últimas temporadas e o chato é que
não tem perspectiva de melhora e, porra, o Chicago Bulls bem só seria positivo para a NBA, porque é um grande mercado, é um time grande, é uma marca muito reconhecida que atrairia mais atenção ainda para a NBA. Então, realmente, a gente tem que esquecer, mas tá na hora do Bulls fazer alguma coisa. Tem que agir. Prefiro encerrar por aqui minha participação. Vamos passar, então, para o que a gente precisa lembrar. Eu vou começar aqui. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, mas é 100% fora da quadra, é o coronavírus. Eu faço muita piada, eu sou jocoso, bem-humorado, eu gosto de fazer piada, mas em alguns momentos a gente tem que falar sério. Eu sou jornalista, trabalho numa agência de notícias, e a situação do coronavírus está se intensificando de uma maneira preocupante no mundo, e nos Estados Unidos a situação é pior, porque isso aí eu tô falando com base em coisas de especialistas que eu vejo falar, porque eu não sou especialista de nada. Nem de basquete eu sou especialista, eu sou palpiteiro. Mas nos Estados Unidos tem a questão do sistema de saúde deles, que, para quem não sabe, ele é privado. E uma das grandes críticas ao sistema de saúde americano é que muita gente que tem doenças sérias ou nem tão sérias assim não vai se tratar, porque um dos grandes problemas deles são as dívidas médicas, the medical bills, que eles chamam, porque as pessoas vão fazer um tratamento e não tem condição de pagar e ficam com aquela dívida se arrastando. Então existe uma possibilidade gigantesca de ter muita gente que foi contaminada pelo coronavírus, que é o novo coronavírus, no caso, né? O termo técnico é o novo coronavírus, porque coronavírus é uma família de vírus, e a doença causada pelo novo coronavírus é a Covid-19. Então, tem uma chance muito grande de ter muita gente contaminada com isso, contaminando outras pessoas e que não foi se consultar. Só para a gente ter uma ideia, só no estado de Washington, que é na costa oeste, em cima do Oregon, que é o estado do Portland Trail Blazers, já teve 6 mortes, e o número de contágios ele não condiz com a porcentagem de mortes, porque você tem uma taxa de letalidade do vírus que ela não é muito alta, mas ela é em torno de 1,5%, 1%, algo nesse sentido, só que a quantidade de contágios ela está muito maior do que, muito menor relativamente do que a quantidade de mortes pelo vírus. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente tem muito caso de que não está sendo registrado. E eu tinha pensado nisso para falar de uma coisa que a gente tinha que ficar atento, e literalmente 2 minutos antes da gente começar a gravação, o Hoje publicou uma matéria, que eu vou só pegar aqui rapidinho. Ele fez um tweet reportando com o Zach Lowe que a NBA enviou um memorando para os times sugerindo que os jogadores escolham fist bump, que é aquele soquinho, em vez de high five, que é o como é que é high five em português, que eu não sei. A palma da mão espalmada, né? Tipo... high five é high five. Evitar high five e evitar pegar canetas, bolas e camisas para autografar. Então deram diversas orientações aí. Então é uma preocupação da NBA, e extrapolando um pouco aqui, eu acho que não é absurdo a gente pensar que esse impacto na temporada pode ser pesado, no sentido de cancelamento de jogos, suspensão de temporada, talvez começar com jogos sem torcida. É bom a gente ficar monitorando isso aí, porque nos próximos dias, talvez essa semana, a situação já se intensifique aí nos Estados Unidos. É bom a gente ficar atento. A gente acabou de ver isso acontecer no futebol italiano, né? A rodada primeiro ia ser com portões fechados, depois tiveram vários jogos adiados que vão acontecer lá no final da temporada, rodada, por conta das cidades em que estava com o maior número de contágio. Então, realmente, a gente já está vendo isso acontecer
em uma liga esportiva das maiores que existe aí no futebol, né? Então, realmente, essa sua observação é interessante. E essa questão de autógrafos, o primeiro cara que falou sobre isso foi o CJ McCollum, né? Ele deu uma declaração de que ele não ia mais assim, dar autógrafo nesse período e tal, meio que se resguardando. Então, é até interessante, meio que a NBA apoiando essa iniciativa dele para preservar a saúde dos jogadores, porque realmente se acontecer alguma tragédia aí, uma tragédia não, até porque a gente sabe aí que o perigo é maior para pessoas de mais idade ou com baixa imunidade e tal, mas pelo menos assim, se acontecer alguma coisa de grandes proporções na NBA, o impacto global ia ser gigantesco, né? E além disso, só para ressaltar aqui, a gente não está falando isso para gerar pânico nem nada, mas é um momento de todo mundo se informar. Então, quanto mais informação a gente tiver, no geral, melhor. No Brasil, no momento que a gente está gravando, ainda não é momento para a gente se preocupar muito. É momento para a gente ficar atento, lavar a mão, passar álcool gel e se informar bastante. Recomendo seguir o Átila, que é um participante do Nerdcast, o Jovem Nerd, youtuber. Ele é especialista em vírus e está fazendo um trabalho de informação, de informar as pessoas muito, muito, muito bom. O cara entende demais, ele sabe do que ele está falando, então recomendo procurar ele aí. E é isso, talvez a NBA possa ser afetada por isso, mas vamos torcer para que não, né? Vamos torcer para que as coisas caminhem bem e a gente não perca o nosso basquetinho, porque aí vai ser demais, aí não dá. Não, mas o pior é que eu acho que é questão de tempo de pelo menos ter alguma interrupção na NBA, porque se acompanha pelo menos do vírus, o vírus tem um período de que começam os casos, um período que acelera muito o número de contaminados e o número de mortos, e um período depois que começa a estabilizar. Na China, nos países da Ásia, estão começando esse período de estabilização. Então, nos Estados Unidos, ainda está para chegar nesse período que vai começar o super crescimento do vírus, né? E por tudo que você falou do sistema de saúde e tal, então tem chance desse super crescimento ser pior do que foi em outros países. Eu acho que em algum momento vai acontecer da gente ter alguma influência na NBA. Eu acredito até que a própria interrupção, né? Eu acredito. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. E eu acho que... Não, fala aí, André, depois eu falo. Não, é só um comentário sobre o que você falou. Eu acho que é muito legal a gente trabalhar com essa ideia de informação, cara. Reforçando o que você disse, um exemplo que eu tive hoje, eu achei muito legal. Eu já tinha conversado muito com meu filho, né? Meu filho tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora, e aí eu tenho conversado muito com ele sobre a questão de lavar a mão, na escola tem lá o álcool em gel, como é que ele vai usar e tal. E aí hoje eu cheguei pra buscar na escola, e ele tossiu, e na hora ele colocou o antebraço, assim, pra poder tossir. Eu falei, cara, que legal, assim, a gente vê o reflexo do que você tá orientando acontecendo, por exemplo, numa criança. Então, só pra reforçar o que você disse, dessa questão da informação que é super importante. Então, querendo ou não, por mais que a gente não seja especialista, a gente tem essa oportunidade de falar sobre um assunto, é algo muito legal pra cada vez alcançar mais pessoas se cuidando e se preocupando com isso, né? Exatamente, a gente está vivendo uma era de muita desinformação, né, cara? A gente entrou na era da internet, das redes sociais, em que a gente tem muita informação, mas pouco filtro, então acaba que as coisas ficam muito dispersas. A gente tem, obviamente, ações orquestradas de pessoas mal intencionadas para desinformar a população, e nunca é demais a informação boa de qualidade. Então busquem quem sabe, e eu acho maneiro a gente ter essa discussão, porque a gente está sempre falando da bola, tática, quem fez ponto, quem marcou, calor do ano, MVP, LeBron, Anthony Davis, Jokic, Antetokounmpo. Só que, cara, o basquete é muito mais do que isso, né, cara? O basquete também é política, o basquete é saúde, o esporte é saúde, e isso tudo envolve o jogo. A gente tem momentos que a gente vai ter que falar de coisas fora do basquete também, porque nada é separado, né? Nada é uma ilha. O basquete não tá isolado do mundo da mesma forma que o mundo está conectado com o basquete. Beleza. Então, e também tem uma fita que agora eu vou puxar pra falar do meu Clippers, porque se acontecer de interromper, sei lá, por um período de 2-3 semanas o NBA, o load management do Clippers vai todo pelo ralo, né? Porque todo mundo vai ter descanso da mesma forma, né? Puta, é verdade, né? Uma temporada inteira preservando, colocando o jogador lá por 20 e poucos minutos só. Aí vai lá, tem 3 semanas de descanso aí.
Já que você falou do seu Clippers, não sei nem se você vai falar dele agora aí quando você trouxer o seu assunto aí pra ser lembrado. E essa treta aí do Paul George com o Williams, cara, o que aconteceu? Isso aí é a imprensa amarela e roxa tentando desestabilizar o time. Foi discussão básica de jogo. Tanto que depois quando o vídeo é cortado, na verdade, depois eles se cumprimentam normal, tão tranquilo. Foi só dois companheiros de time, um cobrando o outro, que acontece normalmente em qualquer equipe. Vou aproveitar para fazer mais um parêntese aqui, Gustavo. E o lance lá que teve do Trae Young tentando dar a caneta no Ariza e o Ariza dando uma peitada nele. O que você achou daquilo? Cara, eu acho que o Trae Young, ele tem essa postura de brincar mais, né? Esses caras que tem muita habilidade, uma coisa meio James Harden, uma coisa meio Allen Iverson dos novos tempos, que tem muita habilidade, obviamente, brinca muito com a bola. Mas eu achei que, porra, meu irmão, não quer tomar caneta, fecha as pernas, meu parceiro. Não vai ficar puto porque o cara tá botando a bola dentro das suas pernas. Não tem que dar esse escândalo assim. Senão vai perder a beleza do basquete, pô. Basquete moleque, basquete jogado de rua. Eu não, achei que o Trae Young fez o que não acho que seja desrespeitoso, mas acho que o Ariza exagerou na reação. Não tem isso de desrespeitoso também, bicho. É o jogo. Se quer se tá puto, vai lá e faz mais cesta que o outro, ponto. Legal. Vamos lá? Você traz o seu assunto agora aí pra gente, Heitor? Cara, eu tava com dúvida. Eu pensei em falar do Clippers, mas eu acho que não precisa falar do Clippers. O Clippers fala por si mesmo dentro de quadra. Então, brincadeiras à parte. Mas eu acho que, tem uma coisa que eu acho muito interessante de colocar nesse momento. Não é nem questão de disputa de rookie do ano, nada. É a questão do impacto do Zion Williamson nesse time do Pelicans. Cara, são 17 jogos. E parece que ele era exatamente aquilo que faltava pro time do Pelicans virar um time bom de verdade. Eu nem consigo imaginar como esse time do Pelicans seria bom se ele tivesse desde o início da temporada. Mas, bicho, são 24 pontos de média, 6 rebotes, 2 assistências. Isso com uma efetividade absurda no ataque. 40% de 3 pontos, um field goal de 60%. Então, cara, é uma coisa pra gente ficar de olho mesmo. Porque se o Zion for os playoffs, não for os playoffs, mas isso já vai ser uma disputa até o fim da temporada. Mas vai ficar de olho pra ver o que a gente tem pra esperar dele, né? Eu acho que é basicamente isso mesmo. Perfeito, se a gente for olhar, inclusive, aquele primeiro jogo dele, né, cara? Que foi um jogo que todo mundo parou pra observar, que ele começou mal, parecia que tava fora de ritmo, e aí pegou fogo naquele terceiro quarto, metendo aquele monte de bola de 3 e tal, surpreendendo muita gente por estar metendo bola de 3. Você via que o adversário pagava pra ver, ele ia lá e metia as bolas e tal, e depois disso ele realmente engrenou, e é muito interessante a gente perceber, é o que você falou, o impacto. Parece que o time do Pelicans tinha sido montado realmente para isso. A gente conversou muito sobre antes da temporada começar e tal. Eu lembro que eu até coloquei o Pelicans como candidato a ir para os playoffs à frente do San Antonio, de outros adversários. E aí, assim, ficou muito legal que a gente vê que realmente o time estava montado para isso, né? É um time que já foi construído para esse passo a mais. A gente também falou muito sobre isso, todo mundo falou muito sobre isso lá atrás, de como que eles deram essa sorte de uma reconstrução tão rápida. E aí a peça que estava faltando realmente era o Zion, né, cara? E aí tudo que ele tem feito, tá, os números, os recordes, não à toa a gente tem nosso momento Zion Williamson toda semana aqui, né, Gustavo? Eu acho que inclusive tá na hora de mandar, aproveita, deixa e fala aí. Beleza. Então, antes do Gustavo fazer algum comentário sobre o Zion, vamos trazer então o nosso momento Zion Williamson da semana, trazendo aqui algumas estatísticas. A gente não tá sendo patrocinado por ele, é importante ressaltar que a gente não tá ganhando dinheiro do Zion pra falar isso, infelizmente, adoraria. Mas estamos na hype.
Exatamente. Então, assim, só citando algumas coisas dessas últimas 2 semanas, né, que a gente não gravou na semana passada, pelo que a gente comentou lá no começo do podcast, cara, o Zion continua com alguns recordes absurdos. Ele se tornou o primeiro jogador, o primeiro novato desde Michael Jordan a ter pelo menos 4 jogos com mais de 25 pontos e 57% de aproveitamento nos arremessos. Nos seus 12 primeiros jogos da NBA, ele teve 10 jogos acima de 20 pontos, atrás apenas de nomes como Will Chamberlain, que teve 12 de 12, Elvin Hayes e George Mikan, com 11 de 11 cada um deles. E se a gente pegar agora coisas mais recentes, o Zion vem agora numa sequência de se tornar o mais jovem jogador com pelo menos 20 pontos em 10 jogos seguidos. Antes de 21 anos, só ele conseguiu isso. Então, eles chamam de teenager, né? Dos jogadores abaixo de 21 anos. Ele é o único a ter mais de 20 pontos em 10 jogos seguidos na história da NBA. E, com essa média que ele vem aí de 23,4 pontos por partida, é a 4ª melhor média de pontos entre novatos, desde a criação da linha de 3 pontos, atrás apenas de Michael Jordan, David Robinson e Terry Cummings. Isso sem falar nos 2 duelos contra o LeBron James, que, a gente viu aí, claro, o Lakers venceu as 2 partidas, o LeBron foi super dominante, é um absurdo que o LeBron tem jogado aí, principalmente agora depois do All-Star Game, ele engrenou uma sequência fenomenal, mas a gente viu o Zion jogando bem nas 2 partidas, acabou de fazer 34 pontos, no outro jogo ele tinha feito 29 e não se intimidando, partindo para cima do Anthony Davis, já partiu para cima aí do Kevin Love quando foi enfrentar o Cleveland. Então, assim, a gente vê que o cara, além de tudo, tá muito, muito confiante, né, Gustavo? Eu acho que não tem muito o que acrescentar além disso. O Zion é um jogador, além disso tudo que a gente tá falando aí, de ser bom, de ajudar, de causar impacto positivo no time, é um jogador muito divertido de assistir, cara. Ele é um cara que a gente não consegue... É um cara que, primeiro, a gente não tá acostumado com um jogador tipo ele, um jogador com o tamanho que ele tem, com a capacidade atlética que ele tem, com a velocidade que ele tem, e sendo tão bom, tão novo. Realmente ele é muito, muito imprevisível e é muito divertido de assistir, cara. A qualquer momento ele pode fazer uma coisa inacreditável, você vê e fica de queixo caído. É realmente alguém pra gente ficar de olho. Não tem como esquecer o Zion e aquele lance. Sempre vai parar a dúvida sobre se o corpo dele aguenta, só que a gente só pode torcer para que aguente, porque quanto mais Zion, melhor. E aí falando sobre essa geração que tá vindo aí, o LeBron, depois da vitória contra o Pelicans, no segundo confronto aí em que o Zion teve em quadra, deu uma entrevista dizendo que a liga vai estar em grandes mãos, com nomes como Zion, Ja Morant, Luka, Trae Young e Jason Tatum. E aí quando questionaram o fato dele estar meio que sendo mentor dessa galera, ele soltou um feliz aí, kiss my ass, e sorrisos para todos. Então realmente a gente vê que é uma passagem de bastão, e que o LeBron aí tá jogando muito, mas realmente tem uma geração aí que vem fenomenal, né, cara? Cara, é absurdo, absurdo. É absurdo. E, bicho, é doido porque eu tava vendo uma lista, eu acho que são 4 jogadores acima de até 21 anos fazendo perto dos 25 pontos por jogo. É absurdo, que é o Trae Young, o Jason Tatum, o Luka Doncic e o Zion Williams. É absurdo. Essa geração que tá vindo aí é muito boa mesmo. A gente vai ter anos bons aí, de brigas muito boas. E tem que ver quem vem aí, né? Porque eu não sei se a tendência é isso se acalmar. Eu acho que a tendência é continuar com jogadores muito jovens e muito bons. Bem, vou passar então aqui para o meu assunto a ser lembrado. De novo, vou dar uma roubadinha, vou citar alguns assuntos rapidamente antes de falar qual que eu escolhi. Comecei pensando lá no time do OKC, que tem surpreendido muita gente aí, liderado pelo jovem Chris Paul, que está aí na flor da idade, pelo que ele tem mostrado. E, estou nesse momento aí na 6ª colocação do Oeste. Pensei também em falar dessa campanha absurda aí do Milwaukee Bucks, que há quem diga que eles podem chegar a 70 vitórias. O Giannis fortíssimo na briga pelo MVP, com pouco tempo de quadra e números absurdos. Pensei em falar do Toronto Raptors, que também teve uma sequência aí de 17 vitórias em 19 partidas e que vem muito bem, segundo lugar do leste, com o possível técnico do ano aí, que é o Nick Nurse. Pensei em falar do Miami Heat,
que também se movimentou muito bem, surpreendeu muita gente desde a off-season. Tinha gente que não botava o Miami nem nos playoffs, eles também estão ali brigando por mando de quadra, com o Pat Riley sendo um destaque também entre os GMs, mas eu decidi falar do Boston Celtics, que é um time também que já vem aí na parte de cima da tabela do leste já há algumas temporadas, mas que, cara, tem aparentado que é um time que vai dar um passo a mais esse ano. Isso falando, por exemplo, de 2 jogos. Aquele jogo contra o Clippers, que foi um jogo absurdo, talvez o melhor jogo da temporada, e depois agora contra o Lakers também, teve um jogo muito, muito bom, e com um nome que pra mim tem se destacado absurdamente, que é o Jason Tatum. Então, assim, pra mim o que tem que ser lembrado, porque é algo que vai ser marcado aí pros próximos anos, é como o Tatum já está realmente se mostrando um franchise player nesse Boston Celtics. Tudo bem que o Kemba chegou aí com muita moral, com muito nome, o Hayward também já vinha com salário, claro, tá se recuperando ainda, mas é um salário absurdo, mas, cara, pra mim o Tatum já é o dono do time. Então, o meu destaque, como que tem que ser lembrado nessa temporada, é a temporada de evolução do Jason Tatum, que pra mim, pelo que ele já tem mostrado aí nos últimos anos, os últimos jogos, desde que ele parou de fazer a barba também, é mais um cara aí que a barba tem ajudado, o fato de ser a temporada em que o Jason Tatum se torna o franchise player do Boston. O que vocês acham? Cara, é absurdo, o Jason Tatum é uma estrela. Não tem muito o que dizer além disso, ele é uma estrela. Ele vai ser um jogador que vai brigar pro MVP logo, e o Boston Celtics com ele, com o Jaylen Brown, vai ser um time que vai brigar todo ano por título de conferência, então não tem nem muito o que falar disso. Semana passada o programa que a gente gravou foi de Mid-Season Awards, que a gente acabou caindo com a pauta por causa do problema, e o meu segundo jogador que eu tinha colocado para ser o jogador que mais evoluiu era o Tatum. Ele realmente tá jogando muito essa temporada, principalmente depois do All-Star Game. Antes do All-Star Game ele já tinha feito jogos bons, mas depois do All-Star Game ele começou a brilhar muito e tem sido importante demais para um time do Boston que tende a brigar lá em cima. É um time que vai dar trabalho demais nos playoffs. Beleza, então esse foi minha última colocação. Vamos passar uma geral em algumas curtinhas aí que a gente pode ir comentando aos poucos antes de passar para realmente a finalização do podcast, cara? Manda bala. Então vamos lá, eu trouxe aqui algumas curtinhas só pra gente citar, e aí a primeira, eu vou até pedir um comentário mais a fundo aí do Heitor, que é o assunto que surgiu aí de que o Clippers está mais próximo de comprar o antigo ginásio do Lakers, né? Me fugiu o nome agora também. Fórum de Inglewood, isso. E aí, você acha que realmente isso vai pra frente, Heitor? É realmente o desejo da franquia se desvincular ali do Staples Center e também dar uma provocadinha no Lakers de ir pra casa antiga dos caras? Cara, tem que ser, né, velho? Porque sendo no Fórum, sendo em Inglewood, o absurdamente bilionário Steve Ballmer tem um plano de transformar o Clippers, obviamente, não... A gente brinca, né? A torcida do Clippers brinca que é o maior de LA e tal, mas o plano não é necessariamente ser maior que o Lakers, porque isso precisaria de centenas de gerações para conseguir acontecer alguma coisa, mas se quer transformar num time grande, numa marca forte, tem que sair do Staples Center. O Staples Center é do Lakers, é a casa do Lakers. E não tem que sair de Los Angeles, porque Los Angeles é um baita mercado e tal, mas tem que sair do Staples Center, não adianta. Não tem como. E aquela conversa lá do começo da temporada, dizendo que um título de conferência já era muito, muito bom, ainda continua a mesma, não? Ou agora o céu é o limite? Claro, pouco a pouco, mas óbvio que a gente sempre vai torcer por mais, mas se vencer a conferência, eu tô feliz. Beleza. Gustavo, eu quero passar agora uma pauta pra você. Você comentou hoje uma situação lá no nosso Twitter. Qual foi a notícia do dia com relação a Stephen Curry, cara? O Curry treinou com os jogadores do... Eu esqueci o nome, Água Caliente Warriors, não é? Água Caliente do Clippers. São Francisco Warriors, sei lá. Acho que é São Francisco. Agora com o time da G-League. Vou pesquisar aqui, rapidinho, ao vivo. Santa Cruz Warriors. Santa Cruz Warriors, exatamente. Treinou com o time afiliado da G-League do Warriors.
E aí eu fiz uma piadinha lá no Twitter, né? Porque é de piada que é feito no Twitter, mas deu uma provocada também quem fala que o Curry não é tudo isso, né? Semana passada a gente lançou aquele post sobre qual é o terraplanismo do basquete e teve bastante gente comentando isso, dizendo que o Curry não é isso tudo, tem gente acreditando nessa informação, nessa afirmação e gente duvidando dessa informação. E aí eu fiz essa piadinha. Mas ele treinou e tá perto de voltar, cara. Tudo indica que ele deve voltar. Por agora, o Warriors, disse que ele ia voltar ontem, no caso, dia 1º de março, no domingo. Só que acabou que eles resolveram segurar um pouco, porque também não tem por que apressar, né? É só pra ele ir pegando ritmo até a temporada que vem. Mas tá próximo de voltar. E Curry é sempre bom de ver. Pelo menos divertido, eu acho que vai ser, até porque ele vai ter liberdade demais para fazer o que quiser nos minutos que tiver em quadra, provavelmente reduzidos, mas vai ter a liberdade para fazer o que quiser mais do que tinha nas últimas temporadas. Lembrando que eu apostei que ele ia ser MVP. E além disso, a gente tem que lembrar que finalmente vamos ver em quadra a tão esperada dupla Curry e Andrew Wiggins. O sonho da torcida do Warriors. Exatamente. Legal. Mais algumas notícias rápidas aqui. O Joel Embiid já estava machucado lá no time do Philadelphia e o Ben Simmons também se machucou, né? Então temos 2 jogadores aí desfalcando o Philadelphia nesse momento que decisivo da temporada e a decepção lá parece que vai ser ainda maior. E aí, dando uma passada pela questão aí do mercado, tivemos mais alguns jogadores dispensados pelas suas franquias e temos aí alguns nomes cogitados no Lakers. O Alan Crabb foi dispensado lá pelo Minnesota, o Anthony Tolliver pelo Kings, e aí o Tolliver já assinou um contrato de 10 dias com o Memphis Grizzlies, e o Los Angeles Lakers fez testes com J.R. Smith, como já tinha anunciado que ia acontecer, e com Dion Waiters, e parece que o Waiters agradou muito lá em Los Angeles. Será que um deles pega a vaga do Troy Daniels, que também foi dispensado pelo Lakers ontem ou anteontem? O que vocês acham aí? Me recuso a falar de Dion Waiters. Cara, mas é que mesmo assim, tipo, tanto faz quem pega, porque a rotação do Lakers pros playoffs já tá pronta. Nenhum dos dois vai ter muito papel importante, então eu acho que é mais uma não notícia do que qualquer notícia, porque eu duvido que tanto John Waiters ou J.R. Smith vão ser importantes pro Lakers nos playoffs. E o Clippers, que tava querendo todo mundo, não vai atrás deles não, cara? Já trouxeram o Jackson, já tá ótimo. Nosso time já tá pronto, não precisa de mais. Tá bom assim mesmo. Essa modéstia que eu gosto muito. Vamos ver o que vai dar mais pra frente aí. Pra mim só valeria a pena ir atrás de um dos dois se fosse se livrar do escroto do Marcus Morris. Eu odeio o Marcus Morris. O Gustavo também gosta muito dele, né, Gustavo? Opa, adoro. E a última notícia que eu trouxe, galera, é uma notícia aí sobre a transmissão, né? A gente comentou muito aqui sobre a ida do Everaldo Marques pro Sport TV, e ele estreia nessa terça, dia 3, no jogo entre Lakers e Sixers, a partir das 23h30, junto lá do Marcelinho e do Rodrigo Alves. Então, enfim, vamos ver o EV de volta à NBA. Ansiosos por isso? Pô, eu acho que o basquete só tem a ganhar com a dupla Everaldo Marques e Rodrigo Alves. Eu tinha certas... Quer dizer, quem sou eu para ter certas ressalvas com o Everaldo Marques? Mas eu tinha algumas críticas em relação a como ele estava indo na ESPN. Críticas normais, eu sempre gostei dele, acho um baita narrador, entende muito do ofício, mas tinha algumas questões em relação a isso, mas acho que é natural. Nem todo mundo vai gostar de todo mundo e todo mundo pode fazer crítica, mas eu acho que essa ida para o Sport TV vai ser muito positiva para ele. Pode ser uma diferença. Trabalhar no Grupo Globo é diferente. Acho que todo mundo imagina isso, mas eu sou jornalista, o Heitor também é jornalista, a gente sabe que é diferente. Você tá na Globo, você tá no Sport TV e pelo que parece, pelo que as notícias dizem, estão querendo botar ele para narrar outras coisas, e o Everaldo é realmente muito bom e tende a ir para coisas grandes. Eu não duvido nada a gente ver ele em Olimpíada, se tiver em Copa do Mundo daqui a algum tempo, narrando coisas grandes e se tornando um grande comentarista. Acho que pode ser uma coisa muito interessante para ele. Eu tô ansioso para ver esse jogo, sim.
Beleza. E aí, Gustavo, eu queria já passar, então, indo para nossa parte finalzinha aqui do podcast, queria pedir para você falar de 2 coisas com a gente. Qual foi a marca que a gente alcançou no Twitter recentemente e onde você vai estar amanhã à noite, cara? A gente alcançou a marca de 1.000 seguidores no Twitter. Agora que a gente está dando uma atenção maior ao Twitter, publicando mais, publicando algumas coisas com um pouquinho mais de planejamento. Daqui a pouco vão ver umas artezinhas aí. Então a gente chegou a essa marca. A gente quer agradecer a todo mundo que está seguindo a gente, todo mundo que está interagindo com a gente. O pessoal parece que está curtindo essa nova fase da gente no Twitter, porque o pessoal está interagindo bastante, está tendo muita resposta. Todo mundo, várias páginas, inclusive o Buzzer Beater, a gente volta e meia tá conversando lá. O Bola Presa interage com a gente, o Triple Double, o Mundo Basket, todo mundo tá vindo falar com a gente também. Isso é legal, é muito legal a gente ter essa discussão. E agora a gente para nos 10 mil, vamos pra cima, seguir aumentando isso. Amanhã à noite estamos 95% certos de que estarei no Barra Shopping na gravação do programa número 100 do 2 Pontos. Eu só não cravo 100% porque a vida é imprevisível e eu moro no Rio de Janeiro e tá chovendo muito. Então pode ser que a cidade esteja toda alagada amanhã e eu não consiga chegar, mas a minha intenção é ir. Quem tiver por lá, me dá um alô, me procura. Eu sou um cara alto e com cara de boba. Só me achar lá que vocês vão me encontrar. Beleza. E aí, Heitor, você já tem alguma coisa especial pra gente pra finalizar a sua participação aqui com a gente hoje, não? Cara, eu acho que é isso. O Buzzer Beater tá meio complicado de conseguir deixar atualizado recorrentemente. Tanto eu quanto o Felipe temos... Obviamente, a gente não ganha dinheiro fazendo podcast. Quem dera, né? Quem sabe o futuro... Alguma alma boa... Quem sabe no futuro alguma alma boa seja um grande mecenas para fazer a gente pagar dinheiro pra gente falar bobagem, mas e tá complicado, mas logo a gente acerta de novo, e é isso. E ouçam o Buzzer Beater. Ouçam o Buzzer Beater, entrem no canal do YouTube, sigam no Twitter, que o Twitter é bem legal, eles estão sempre compartilhando informações muito interessantes lá, mesmo nesse, digamos, hiato, eles estão publicando bastante no Twitter e vale muito a pena, o conteúdo deles é muito maneiro, é muito legal. E se não tiver interessado só em NBA, a gente comenta Big Brother Brasil também no Twitter, que é importante acompanhar. Eu ia te perguntar justamente isso, você é um especialista também em Big Brother, né, cara? Exatamente. E aí, quem vai sair nesse paredão? E fora Pyong. Beleza, galera. Eu também queria deixar aqui uns abraços especiais no final. Primeiro abraço, eu vou mandar cumprimentar aí o Rodrigo Alves, que é um cara que também, super gente boa, sempre apoiou o nosso trabalho. E aí, citou a gente recentemente numa transmissão aí do jogo da Seleção Brasileira. Foi um momento muito legal aqui também pra nossa história do Basqueteiros. Queria deixar um bom abraço pro nosso amigo Marconi Marques, que tá sumido daqui e disse recentemente aí que tava fazendo 39 anos, sendo que tem 39 anos só que o cara torce pro Buzo, então não sei como é que ele tá fazendo só 39 anos. E queria deixar um abraço também pro o Júnior Clímaco, que é um dos caras que interage mais com a gente lá no Twitter, além de um abraço fraterno pro Bradley Beal. Cara, o Beal é um cara que tá sofrendo demais, galera. Ele acabou de passar recentemente aí por 2 jogos seguidos de 50 pontos, back-to-back mesmo, algo que não acontecia na NBA desde o Kobe Bryant, e ele também, agora ele acabou de se tornar, deixa eu pegar aqui uma estatística que eu vi hoje sobre o cara, cadê? Ele é o líder da NBA em estatísticas desde 1º de janeiro, e de pontos, quer dizer, com 33,9. E nesse período, por mais que o Washington esteja aí brigando talvez por uma 8ª vaga nos playoffs, tem tido mais derrotas do que vitórias. Coitado do Bill, né, galera? O Bola Presa teve uma época que eles... Hoje em dia não tem mais, mas teve uma época que eles faziam o prêmio de melhor jogador em time ruim. Esse ano a disputa entre Bill e Lavine tá complicada. Eu não consigo dizer quem venceria, não. Com certeza. Tendo a concordar contigo. Beleza, galera. Então é isso. Eu queria agradecer aí mais uma vez a presença do Heitor. Valeu, Gustavo. Um grande abraço pra todos e até a próxima, galera. Falou. É nóis.